prosperidade é algo que está disponível para todos nós, como se fosse, e de fato é, um campo que pode ser acessado por qualquer um. Todos nós queremos ter sucesso e eu quero te ajudar nisso. Resgatar a fé na sua natureza divina, porque a sua natureza divina está entrelaçada com todos os futuros possíveis e tem acesso a todos os planos de realidade possíveis e sabe exatamente o que é melhor para você. Espero que estejam todos muito bem. E na nossa última série, nós enfocamos o assunto prosperidade e abundância. E nós discutimos sobre vários aspectos, envolvendo a prosperidade. Hoje, então, nós vamos falar sobre sucesso, porque são assuntos que se conectam e como eu fiz 3 lives explorando os diferentes ângulos envolvendo o assunto prosperidade, eu resolvi fazer a live de hoje para falar sobre o código do sucesso. Então vamos entender o que está por trás desse tema tão importante, uma vez que todos nós queremos ter sucesso, não é? Você quer ter sucesso na sua vida, e o que é o sucesso para você? Há diferença entre sucesso e realização? E o que é ser genuinamente bem-sucedido? Então é sobre isso que nós iremos tratar hoje, explorando esse assunto, o código do sucesso. Você sabe, vocês que estão me acompanhando, me seguindo já há um bom tempo, sabem que o meu prisma é sempre dentro de uma ótica espiritual, transpessoal, e conectar essa ótica transpessoal com a ótica do nosso dia a dia, da nossa vida prática, que é o mais importante. Você ter ferramentas, subsídio para que você possa melhorar a forma como você vive no seu dia a dia. Uma das coisas que ficou bem estabelecida na perspectiva que eu apresentei na nossa última série sobre prosperidade, eu demonstrei que prosperidade é algo que está disponível para todos nós, como se fosse, e de fato é, um campo que pode ser acessado por qualquer um, qualquer pessoa. Ela pode abrir o acesso a este campo da prosperidade. E esse campo da prosperidade, ele é um campo espiritual acessível. Então, não se trata exatamente de uma questão de prosperidade, e sim de prosperar. Então, o que significa prosperar? E isso tem uma conexão direta com sucesso, obviamente. Então, aqui eu me refiro prosperar como sendo o acesso a este campo, ou seja, canalizar esta energia para as nossas vidas. Então vamos colocar assim, prosperar é a capacidade de acessar este campo e canalizar esta energia da prosperidade para a nossa vida, para a vida prática. Prosperar, então, implica em novas ações mentais e comportamentais. Em outras palavras, mudar a mente e a percepção da realidade. Então vamos ter isso em mente, Falar em prosperidade como sendo um campo disponível para todos nós, e prosperar como sendo a habilidade de acessar esse campo e canalizar esta energia para a nossa vida prática. E é claro, e já está bem estabelecido, que necessariamente nós precisamos mudar as nossas ações mentais e, consequentemente, mudar o nosso comportamento. Algo também muito importante há um ímpeto impecável em todos os seres
na direção do sucesso, do ápice, da realização. Olha que interessante o que eu estou colocando. Há um ímpeto em todos nós, e esse ímpeto é parte da natureza em nós mais profunda que está nos movendo, que está nos compelindo. Então, se nós temos este ímpeto na direção do sucesso, do ápice, da realização. Sucesso, aqui, dentro desse contexto que eu estou apresentando, representa atingir a plenitude na sua vida e, consequentemente, em todos os pilares que compõem a nossa vida nesse momento, neste plano de existência. Para tal, nós precisamos entender como não resistir a este ímpeto, como não conter o nosso sucesso. Então pense comigo, se dentro de cada um de nós há este ímpeto natural nos compelindo para o sucesso, nos compelindo para atingirmos o ápice da nossa experiência, nós devemos adquirir o máximo de informação que nos habilite a não conter este ímpeto. Porque o que é comum é as pessoas conterem este ímpeto e, portanto, impedindo com que tenham sucesso pleno. E, infelizmente, essa é a realidade comum, visto que as pessoas, de um modo geral, elas não têm acesso à informação, né? Elas não buscam por uma informação que fuja do campo da sobrevivência. Então as pessoas elas estão muito preocupadas e muito absorvidas na questão da sobrevivência, e por conta dessa absorção e nessa preocupação excessiva em sobreviver, elas não se permitem mergulhar ou explorar outros campos do conhecimento. Então é fundamental que haja o acesso a um conhecimento que lhe dê condições de ir além, né, do enfoque meramente baseado na sobrevivência. Há uma frase que eu sempre cito, e aqui ela é bem pertinente por conta do assunto, que é uma frase de Jung, né, pai da psicologia analítica. Então o que Jung coloca de uma forma realmente brilhante? Há uma pulsão natural em nós, um impulso em todos os seres na direção da unidade, na direção do ápice. E o inconsciente irá configurar os meios necessários para isso, mesmo que sejam traumáticos para o eu consciente. Olha que interessante. Essa pulsão natural seria então motivada por um código na nossa essência que nos compele a evoluir, a expandir e, consequentemente, a sermos bem-sucedidos. Então aqui nós estamos começando a construir a nossa linha de raciocínio, não é? Então o Jung citou isso e outros pensadores em diferentes linhas do pensamento também fizeram menção a este impulso natural que está nos compelindo para a unidade e, portanto, para o ápice dos nossos seres, e que esta inteligência mais profunda em nós, esta inteligência extraordinária, que aqui dentro do contexto do próprio Jung, né, é chamado de inconsciente, nós podemos também chamar de inteligência mais profunda. Então esta inteligência está nos motivando à plenitude, a sermos bem-sucedidos. Então eu achei bem pertinente traçar uma analogia extremamente didática para entendermos isso, que é o DNA, né? O DNA do sucesso. Você, eu, todos nós possuímos, né, não é, uma espécie de DNA do sucesso, ou seja, nós temos essencialmente esta característica de nos mover na direção
do ápice da expansão absoluta. Então, para isso, vamos, né, nessa analogia que eu irei traçar, entender o que é, de forma bastante simples, tranquila, o que vem a ser o DNA humano, ou o DNA biológico. O nosso DNA é toda a nossa biblioteca de informações, e ali estão as informações que deu origem às características do nosso corpo, as características biológicas que nos compõem. Então, o nosso DNA biológico, ele é formado por 23 pares de cromossomos. Ou seja, estima-se que nós possuímos cerca de 25 mil genes. Cada gene é um caractere. Quando um gene é transcrito ou traduzido, essa tradução deste gene resulta numa informação que determina uma sequência específica de aminoácidos que, por sua vez, irá determinar uma proteína no nosso organismo. E esta proteína vai determinar uma característica. Nosso corpo todo funciona a partir das proteínas. Tem até um estudo que é a proteômica, que é exatamente voltado para o entendimento de como as proteínas funcionam no nosso organismo. Então, cada gene traduzido, não é, resulta numa informação que determina uma sequência de aminoácidos que, por sua vez, determinam um tipo de proteína. Então, todo o funcionamento e toda a expressão gênica resulta em uma função. Isso que é interessante traçarmos aqui. Da mesma maneira, imaginemos o seguinte, que existe um DNA cósmico, um DNA espiritual, divino, e no momento em que nós nos manifestamos como um aspecto único e singular, eu estou começando de um ponto de vista bem abstrato, bem subjetivo, para depois trazer aqui para a nossa vida prática. Mas é importante nós termos este entendimento. Então imaginemos que em algum momento a consciência cósmica, o divino, se manifestou de uma forma profundamente singular, única. E esta manifestação singular do divino, dentro do espaço e do tempo, resultou na combinação de características ou de forças espirituais ou de forças cósmicas que se organizaram de uma maneira muito única, de uma maneira muito singular. Então, esses caracteres cósmicos ou espirituais, combinados de uma forma muito única, resultou em uma individualidade. Resultou em você, resultou em mim, resultou em todos nós. Cada ser humano, ou melhor, cada ser vivo, é a manifestação, é a expressão única e singular da consciência cósmica, ou do divino. Muito bem. Então esses genes espirituais, esses caracteres se organizam de uma maneira muito específica, de uma maneira muito única, resultando nas individualidades. Então Horácio é o resultado dessa expressão cósmica, dessa expressão gênica e cósmica, e portanto o Horácio é formado na sua essência por um arranjo muito único de atributos espirituais, de atributos cósmicos. Você que está me assistindo, da mesma maneira, podemos dizer que você também, na sua essência individual, possui um arranjo de forças espirituais ou de atributos cósmicos que se organizaram de uma forma muito única. Então,
Da mesma forma que nós compartilhamos de um mesmo DNA biológico, né? Porque nós somos seres humanos, eu tenho 23 pares de cromossomo e você também. No entanto, somos muito diferentes enquanto características fenotípicas, né? Enquanto características físicas, enquanto características genéticas, porque o arranjo, a organização desses genes se dá de uma forma muito única. No entanto, é o mesmo DNA, o DNA humano. Agora vamos extrapolar para entender isso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista transpessoal. Compartilhamos de um DNA cósmico. A nossa origem é a mesma. A nossa origem é uma origem cósmica, divina. E, tendo a mesma origem, a nossa manifestação é divina, mesmo na experiência da fisicalidade. No entanto, mesmo compartilhando do mesmo DNA cósmico, a configuração, o arranjo, a organização desses atributos espirituais ou dessas forças espirituais é muito único. Então, eu sou dotado de características que me tornam apto a atingir o meu ápice, a atingir o sucesso absoluto. E você, na sua individualidade, também é dotado de um DNA cósmico, com um arranjo de características muito únicas, adequados para a sua individualidade, para que você também atinja o seu ápice. Então, todos nós somos aptos a alcançar o sucesso absoluto. Então, esse é o ponto fundamental que eu queria traçar com vocês a partir dessa introdução mais espiritual do processo. Mostrando que, sendo você uma manifestação da consciência divina, você é esta consciência divina se manifestando de uma maneira singular a partir da estruturação de uma individualidade. Olha que interessante. Uma analogia que me vem agora em mente, para deixar bem didático essa explanação, é imaginarmos o Sol. Eu sempre uso essa analogia, que ela é muito prática, muito didática. Imaginemos o Sol com seus infinitos raios solares se expressando, incidindo. Cada raio solar do próprio Sol tem uma incidência específica, mas ainda é o Sol. Mesmo não expressando a potência do Sol em si, ainda assim é o próprio Sol. E aqui nos dá margem para entender como começa a expressão do sucesso. Como começa a expressão do sucesso. Então, vamos agora voltar para o patamar envolvendo a nossa experiência na vida material. E cá estamos todos nós, experimentando a vida a partir de um corpo físico, submetidos a um planeta que contém uma série de normas, que contém todo um código cultural ao qual estamos sendo expostos, que contém todo um fluxo de informação nos estimulando de diversas maneiras e formas, e com a mente, com a consciência em branco. Ou seja, você nasce e você simplesmente não possui a consciência ou a memória da sua origem. Não é? Da sua origem. Então você está aqui se concebendo como um ser físico, tendo uma experiência física, e à medida que você então vai se envolvendo com o autoconhecimento, vai envolvendo com a espiritualidade, este autoconhecimento gradualmente vai despertando em você o eco
da sua procedência, ou o eco da sua origem, até chegar o momento que você então se compreende como um ser espiritual, tendo uma experiência no mundo material. Então, se nós possuímos uma característica única, que é a base da nossa individualidade, o que nos qualifica, o que nos define enquanto indivíduos, enquanto essência, é a nossa singularidade, a nossa raridade, digamos assim. Então, se somos aspectos únicos do divino se manifestando neste momento, nessa experiência, a nossa característica, o que nos qualifica é a nossa singularidade. Somos únicos. E voltando ao Jung, né, eu gosto muito do Jung porque ele estruturou uma série de conceitos extremamente coerentes. E Jung também, ele afirma e aborda, e é um dos pontos fortes do trabalho de Jung, que é o conceito sobre individuação. Muitos de vocês aqui já devem ter lido algo a respeito ou estudam sobre isso, mas para tornar essa nossa reflexão bem objetiva, Jung ele coloca como um dos processos fundamentais para o desenvolvimento do ser a proposta da individuação. E para Jung, individuação representa um processo contínuo e constante de diferenciação. Então, segundo Jung, a individuação é um processo contínuo e constante de diferenciação em que o indivíduo, aos poucos, vai se diferenciando no exercício da sua própria diferença a um nível tal que aos poucos ele vai abandonando o processo infantil de identificação com o mundo exterior e passa a seguir a uma ordem superior oriunda do seu próprio self, ou do si mesmo, a totalidade indivisa em si mesmo. Ele coloca dessa forma. Então, ele também coloca que qualquer tentativa de resistir a esta tendência de individuação resulta nos mais diversos problemas e disfunções, inclusive disfunções físicas, disfunções psicológicas, enfim. Ou seja, o processo de ser cada vez mais si mesmo envolve o início do seu sucesso. Grave bem isso. Ou seja, o sucesso exterior, ele é, o sucesso exterior, encaremos o sucesso exterior como uma vida bem-sucedida em todos os pilares da experiência física. A parte afetiva, a parte financeira, a parte profissional, ser alguém produtivo, alguém criativo, alguém que realiza, que conquista, enfim. Então este sucesso exterior, ele é um reflexo, e é isso que eu quero apresentar nesta introdução, nesta live de hoje. Talvez tenhamos uma segunda parte na quinta-feira. Então, o sucesso exterior, ele é um reflexo de uma condição básica e elementar. Ele começa a partir do momento que você se torna bem-sucedido em ser você. E aí temos uma implicação seríssima. Porque as pessoas, de modo geral, elas querem ter sucesso. Elas querem ter uma vida bem estabelecida, como eu falei, em todos os pilares. E claro que todos nós temos este direito, porque afinal de contas, a fonte de todas as coisas está em nós, ou seja, nós somos
essencialmente manifestações divinas. Manifestações divinas. E se existe esse impulso natural nos compelindo para o sucesso absoluto, se nós temos um DNA para o sucesso, e este código em nós está nos compelindo continuamente para o sucesso, se isso não está acontecendo, é porque, de alguma forma, eu estou me opondo a este impulso. Eu estou, de uma forma indireta e inconsciente, criando uma oposição a este impulso natural. E é este ponto que eu queria deixar bem claro. Não basta só você querer ter o sucesso externo se você não conectar isso que eu estou colocando. O seu sucesso tem início a partir do momento que você é bem-sucedido em ser você. Ponto. Esta é a plataforma que nós estamos fundamentando este assunto. Uma plataforma transpessoal, obviamente. Eu comentei, numa aula que eu ministrei há pouco tempo, eu disse o seguinte, que ter dinheiro com trabalho duro você consegue. Mas ser bem-sucedido, ter sucesso... Alguém está perguntando aqui, o que é o sucesso? Calma que você vai entender, só estou aqui ainda criando a base, a introdução para esse assunto. Então, entenda que para você ser genuinamente bem-sucedido, o que é sucesso nesse contexto transpessoal, nesse contexto mais abrangente? Sucesso é ter uma vida material, obviamente bem satisfeita, mas essa é a parte mais superficial. É ter o pilar afetivo harmonizado, ter o pilar prosperidade satisfatório, ter o pilar saúde satisfatório, ter o pilar profissional satisfatório, mas esses são os aspectos periféricos. Além disso, tem aspectos muito mais importantes que compõem o sucesso, que é viver com sentido, se sentir vivo, se sentir em paz, se sentir feliz. Então o sucesso, ele é algo muito amplo, dentro do que eu estou propondo aqui, dentro da minha visão. E o sucesso legítimo, ele tem o seu início a partir do momento que você é bem-sucedido em ser você. Vamos entender por que o sucesso legítimo começa a partir desse ponto que eu acabei de explicar. Então, quando eu apresentei o tema, o DNA do sucesso, vamos criar essa conexão. O DNA do sucesso é exatamente este código que todos nós possuímos por sermos únicos, que nos move na direção do ápice, do clímax, da plena realização. Você olhar para a sua vida e constatar, nossa, que vida incrível eu estou me dando. Como eu vivo com sentido. É isso. É exatamente isso. A capacidade de ser você, e esse é um dos maiores dramas humanos, porque é aí que a maioria das pessoas acabam cedendo por N motivos, por N fatores. Se eu perguntar para você, o que te impede de ser você, de verdade? E aí nós vamos nos deparar com os ganhos secundários. Eu preciso me submeter ao que os outros querem de mim para eu poder ter aquilo que eles irão me dar. E isto que eles irão me dar, geralmente são elementos emocionais. Eu preciso da atenção do outro, eu preciso da aprovação do outro, enfim. Isso, tudo aquilo que eu já venho falando bastante na minha abordagem. Então, diante, desses ganhos secundários, nós cedemos à nossa individualidade. Nós nos abdicamos, digamos assim, do exercício de cura, que é o exercício da nossa individualidade no mundo, que é o exercício de ser você essencialmente.
Então essa capacidade de ser você libera um poder extraordinário, que é o poder de realizar. O poder de realizar. O poder de dar existência aos seus sonhos e pensamentos. Quando você é, ou seja, quando você é você, você tem o poder, eu costumo brincar, você tem o poder do é. O que é o é? É aquilo que existe. Você tem o poder de dar existência aos teus sonhos. Mas primeiro, eu preciso ter existência para mim. Eu preciso olhar para mim e dizer, nossa, eu sou. E esse senso de eu sou, a priori, ele começa numa camada superficial. Tudo bem, mas é o início do processo. Quando você diz eu sou isso, né? Eu sou. Você percebe que você está na posse da sua singularidade. Não é? Eu não sou igual a nada. Você não é igual a nada. Você é único. O poder de ser único. O exercício da sua raridade é quando começa o sucesso. Como se ao exercer essa nossa singularidade, ativamos este DNA do sucesso em nós. Parece que é este exercício de ser si mesmo que dispara um gatilho que ativa este DNA do sucesso. Enquanto você não disparar esse gatilho em você, você não terá sucesso. Aqui digo sucesso realmente absoluto, sucesso genuíno. Então grave muito bem isso que eu estou colocando. Enquanto você não se permitir ser si mesmo, você não dispara o gatilho que aciona o DNA do sucesso em você. É esse exercício de ser si mesmo que lhe coloca em ritmo com esta tendência que quer te impulsionar para o ápice, para o ponto mais alto da tua existência, da sua experiência. Inclusive, neste último sábado, nós tivemos a edição da Hiperincursão DNA 2, que foi um evento extraordinário, né, uma imersão de muita cura. E nesta imersão, um dos pontos focais do processo era exatamente levar as pessoas a entrarem em harmonia com aspectos da sua singularidade que há muito tempo vêm sendo rejeitados, vêm sendo maltratados, causando um dano tanto psicológico e sobretudo um dano existencial. A sua ancoragem, veja, a sua ancoragem em você, no teu corpo, porque quando você inicia este exercício, né, de ser si mesmo, aqui óbvio que depois eu vou passar uma série de dicas para você começar a trilhar essa jornada do sucesso, né? Mas quando você realmente começa nessa jornada, você então começa a exercitar esta capacidade de ser você de verdade. E aqui não tem meio termo, não é? Não tem meio termo. Ou você é ou não é. E chegará um momento que você terá que ser você, porque tudo na sua vida está dependendo disso. Tudo na sua vida está dependendo disso. Você não pode desapontar a sua alma para não desapontar o mundo lá fora. E isto é um ato de pura fé na sua natureza. Porque quando você tem fé na sua natureza divina,
você literalmente explode na tua existência. É sobre isso que eu estou colocando. E eu quero te ajudar nisso. Resgatar a fé na sua natureza divina. Porque a sua natureza divina está entrelaçada com todos os futuros possíveis e tem acesso a todos os planos de realidade possíveis e sabe exatamente o que é melhor para você. Então, o que eu estou tratando aqui, de uma forma bem didática, nós vamos aprofundar isso, vocês vão ver que coisa extraordinária que é esse estudo, é você entender que chegará um momento, espero que seja por uma escolha inteligente, porque caso contrário, a vida o levará inevitavelmente a este confronto consigo mesmo. Você terá que olhar para você. Você terá que se conectar. Se nós temos informação, se nós temos a consciência, não precisamos do sofrimento e da dor para realmente tomarmos a posse de quem somos e exercer esta singularidade na vida. É algo tão simples e ao mesmo tempo tão assustador para muitas pessoas. Então essa capacidade de ser você, que libera este poder, vai aos poucos restaurando esta fé na sua natureza mais profunda. Quanto mais você exercita esse poder de ser você, você ganha uma ancoragem no teu próprio corpo. Você se sente mais encaixado em você. E isto lhe dará o domínio sobre a sua cabeça. Porque muda-se a dinâmica quando você, por estar nesse exercício de se assumir, de ser fiel à sua diferença, quando você então se encaixa no teu corpo, você muda a ênfase e agora você está lidando com a sua cabeça a partir do corpo e você deixa de ser refém da sua própria cabeça. E esse é um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam, porque as pessoas, por não estarem nelas, elas se tornam refém do mental. Então ela passa a viver um verdadeiro drama que não tem fim. Quando você se ancora no teu corpo, você se ancora na fisicalidade e passa a ter o poder de conquistar no material. Portanto, você passa a ter o poder de conquistar a realidade. Primeiro você deve se conquistar. Consequentemente, você conquista a vida. E conquistar a vida, conquistar a realidade, é atingir o sucesso absoluto. Existe uma série de fatores psicológicos e comportamentais que te levam ao sucesso, pois lhe colocam em alinhamento com as ordens do ser. Agora vamos nos aprofundar num tópico belíssimo que envolve as ordens sutis do ser. Você já ouviu falar das ordens sutis do ser? Pois bem, há fatores psicológicos e comportamentais que te levam ao sucesso. E esses fatores, eles lhe colocam em alinhamento consigo próprio e, consequentemente, com a vida. Esta é a base para o sucesso. Esta é a base para ativar esse DNA do sucesso, que é parte de quem você é. Esta é a base para que você entre em ritmo com esta tendência ao sucesso, ao invés de se opor a ele. Veja, quando você está no seu ser, grave isso que eu vou te colocar. Quando você está no teu ser, assumidamente, sendo substantivamente você, quando você está em você,
você se torna um instrumento da inteligência da vida. Veja. E a partir dessas ordens sutis do ser, que são verdadeiros poderes psicológicos, você então tem os fundamentos para trilhar o caminho do sucesso absoluto. Trilhar o caminho do sucesso absoluto. E consequentemente, ter uma vida abundante, prosperar e etc., será uma consequência natural. Vamos lembrar disso, conectando com o assunto anterior, né? Prosperidade já está aí. Você não cria prosperidade. Você cria o acesso à prosperidade. É diferente. E esse acesso depende da sua capacidade de ser você. Depende, portanto, da sua capacidade de, ao ser você, assumidamente e substantivamente, você então consegue canalizar esta energia do campo da prosperidade para a sua vida. Então você passa a ter sucesso. Da mesma forma que se você conquistar apenas a satisfação material, sem este exercício espiritual, sem a espiritualidade implicada, a sua vida material conquistada se tornará a sua prisão de luxo. Quantas pessoas não estão aí fora encarceradas numa vida material satisfatória, porque não há autoconhecimento, não há espiritualidade. Então elas vivem cheias de medo, cheias de ansiedade, cheias de vazios. E para suportar o peso desta contradição, mas espera aí, eu tenho uma vida material satisfeita e eu ainda me sinto insatisfeito por dentro. Então, para suportar este peso da contradição, elas inevitavelmente terão que buscar anestesia pela via medicamentosa, por bebidas ou por drogas. E esta é uma realidade muito comum. Nós sabemos disso. Não é? Então, vamos falar sobre as ordens essenciais do ser. Os fundamentos para trilhar o caminho do sucesso, ser bem-sucedido. A primeira ordem do ser, aqui, obviamente, é ser você. Então, a ordem do ser, né? Ser você é a primeira ordem essencial da sua constituição. Tudo começa, de verdade, substancialmente, quando você dá este primeiro passo. Você está aqui para ser você. Você está aqui para exercitar a sua singularidade no mundo. É pelo exercício da sua singularidade que você então se dirige para realização máxima e plena na sua vida. Inclusive, para quem depois quiser se aprofundar nesses assuntos que eu estou tratando aqui, né, que também envolve prosperidade, eu sugiro assistir a palestra, 2 palestras minhas que estão no meu canal do YouTube. Primeiro, o Universo Só Diz Sim, e segundo, o Código da Riqueza. Depois assistem esses 2 temas no YouTube, que vão ser complementares ao nosso assunto de hoje. Então nós temos a primeira ordem essencial do ser, que eu chamo de ordem do ser, ou seja, o primeiro passo é ser você. Trabalhar aos poucos esta permissão de se assumir, se harmonizar com a sua diferença, e ser fiel ao que você está sentindo, respeitar o que você está sentindo, tendo como pauta interior
o compromisso de jamais desapontar a sua alma para não desapontar o mundo exterior. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem é a ordem do não. Cada ordem do ser é um poder psicológico. A ordem do não é o poder do não. É parte do caminho do sucesso genuíno a capacidade e a habilidade psicológica de exercer o não. O não te define mais do que o sim. Repare que você passou boa parte da tua vida dizendo sim para o mundo e não para a sua alma. Todos os sims que você deu, claro que tem sim que são conscientes, tem sim que é genuíno, mas muitos dos sim que você deu para o mundo foi em detrimento da sua alma. Foi um sim que você deu para garantir um ganho secundário. Para ter atenção, para ter aprovação, para ter apoio, enfim, não é? E toda vez que você exerce o sim para ter ganhos secundários, você se distorce. Você se distorce. É como se você se deformasse um pouco. Mas em muitos contextos, quando você diz não, este não representa um sim para a sua alma e um não para os estímulos que estavam tentando te distorcer. Para as ideologias, para as expectativas que estavam tentando lhe enquadrar num molde. Vocês vão ver onde nós vamos chegar com essa abordagem. Então a segunda ordem sutil do ser é a ordem do não. O exercício do não muitas vezes te liberta. Muitas vezes te liberta. A terceira ordem do ser, veja, essas ordens sutis do ser são poderes psicológicos que, somados, vão lhe tornar um ser bem-sucedido, capaz de atingir o sucesso. Capaz de atingir o sucesso pleno. A terceira ordem é a ordem da clareza. Ser claro. Ser claro nos teus posicionamentos, ser claro com o outro, ser claro consigo mesmo. Ser claro em suas decisões. Isto é, assumir uma posição definida. Lembra que eu contei a historinha do diabo, do demônio? O indivíduo morreu, ficou em cima do muro, de um lado tinha o paraíso, os anjos torcendo para que o rapaz pulasse para o lado do paraíso, e do outro lado tinha o inferno, e o diabo estava lá sentado elegantemente, né, observando aquela cena. E um filósofo pergunta para o diabo: mas por que você não está torcendo para o rapaz pular para o seu lado? Já que lá no paraíso, no céu, está todo mundo lá alucinado, na torcida para que o rapaz salte para o lado deles. E aí o diabo responde com toda a classe: ficar em cima do muro já é o meu lado. Eu contei essa história numa live anterior que eu dei. Então, o poder da clareza é esse, é a habilidade psicológica de se posicionar com clareza. Ser claro consigo próprio, ser claro com o outro, ser claro com o momento, ser claro nas tuas decisões. Muitas vezes tudo que você precisa é assumir um posicionamento para que as coisas comecem a caminhar bem. Se você não assume um posicionamento, você então fica em cima do muro, você então está à mercê das intempéries da vida. Não é verdade? Então o poder de ser claro, a ordem da clareza é uma ordem essencial do ser. E aí nós vamos para a quarta ordem, que é a ordem da verdade.
A ordem da verdade é uma ordem também essencial do ser. E ela é autoexplicativa. E é um dos grandes desafios. Ser verdadeiro, ser sincero, agir com transparência. Por que é um dos maiores desafios para a grande maioria? Porque quando você inicia o exercício da verdade, num primeiro momento você provoca uma espécie de choque, de colisão com as ideologias e expectativas dos outros em relação a você. E no início deste exercício você pode então provocar uma ruptura e uma verdadeira revolução, porque ser verdadeiro aumenta o seu nível de energia, aumenta a sua calibração e aumenta a sua consciência. Isso é uma das ordens muito importantes. Sobretudo, ser verdadeiro consigo próprio. Olhar para o que você está sentindo. Está bom para mim? É isso? Né? Ter esta coragem, calibração 200 Hawkins. Toda cura só tem o seu início a partir da calibração da coragem. Enquanto você não tem a coragem de encarar a verdade, encarar os fatos, dentro ou fora, você não está pronto para a cura. E nós temos então a quinta ordem essencial do ser, que é a ordem da realidade, ser real, né? Ser e estar no real. Viver na realidade. A habilidade de lidar com a realidade sem os dramas psicológicos e sim com os fatos. E, por último, nós temos a ordem da ação, que é o poder da ação. E este poder da ação, ele surge naturalmente quando você cria esse alinhamento com essas ordens sutis do ser. Então, nós estamos aqui tratando do assunto o DNA do sucesso. Estamos chegando no final do nosso encontro. O tempo já está aqui se extinguindo, né? Preciso parar, senão a live pode cair a qualquer momento. Mas nós iremos dar uma continuidade a este assunto para podermos então concluir essa linha de raciocínio. Aproveitando, no dia 26 e 27 de novembro, agora nesse mês, teremos uma edição da Hiperincursão DNA 2 e 1 em Santa Catarina, Itajaí. Para você que está disposto, que quer passar por essa experiência espiritual de transformação, de muita cura, depois clique aqui no link da minha bio para falar com a nossa equipe, para obter mais informações, para participar das edições da Hiperincursão em Santa Catarina, Itajaí. 26, sábado, e 27 de novembro, domingo, estaremos lá para essa experiência, para facilitar essa experiência profunda e espiritual envolvendo, não é, o transe espiritual, o estado de hiperconsciência, que é um estado profundo de transformação. Então, clique lá no link da bio para saber mais em como participar. E é isso, pessoal. Nos veremos em breve para dar continuidade a este assunto sobre o Código do Sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução neste assunto. E vocês terão subsídios suficientes para realmente iniciar este caminho, para então entrar no fluxo desse sucesso, que é parte da sua natureza. Afinal de contas, você possui na estrutura íntima da tua constituição o DNA do sucesso. Para quem quer participar da Hiperincursão em São Paulo, nós abrimos, agora lembrando, uma fila de espera para a edição em janeiro de 2023. Tem muita gente que queria fazer agora a última edição que esteve aqui em São Paulo, e como encheu muito rápido, se esgotou muito rápido, nós resolvemos abrir uma lista de espera. Então, para você que quer fazer em São Paulo em janeiro, também clica no link da bio para deixar o seu nome com a equipe para garantir o seu lugar. Forte abraço e até a nossa próxima live, continuando este assunto de onde nós paramos, o DNA do sucesso.